gente volta a falar de 5G. A partir de amanhã, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre serão as 4 únicas cidades do país com acesso à rede 5G de internet. Mas em breve, todas as capitais brasileiras estarão conectadas com essa tecnologia, que ainda deve demorar alguns anos para chegar a todo o país. Para falarmos mais então sobre o passo a passo desse processo de implementação das redes de conexão mais rápidas aqui no Brasil, vamos conversar agora com Moisés Moreira, conselheiro da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Moreira, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite a todos. O que isso vai representar na prática? A gente tem falado bastante sobre 5G, é uma rede mais rápida de internet, mas não é só isso, né, Moreira? Não é só uma mudança na nossa vida pessoal, na troca de mensagens, no acesso a redes sociais ou a veículos de informação. É mais do que isso, vai representar uma mudança complexa na nossa sociedade, né? Queria que você falasse sobre os impactos disso, do 5G aqui no Brasil. Sim, diversas, ou seja, muitas aplicações surgirão agora com a tecnologia 5G, que é uma tecnologia móvel e uma tecnologia disruptiva que vai permitir, por exemplo, cidades conectadas, cidades inteligentes, automóveis autônomos, telemedicina, cirurgias à distância, enfim, inúmeras aplicações de IoTs que vão modificar muito a vida das pessoas aqui no nosso país. Mas, como você mesmo disse, é algo que vem lentamente, não é uma coisa abrupta, tá? O grupo que eu presido, que é o GAISP, está liberando nas capitais a faixa de 3.5 GHz, que é a faixa mais importante que vai potencializar esse serviço do 5G. Essa é uma faixa que causa interferência em alguns serviços que ainda estão nela, por isso precisamos limpá-la, e também naqueles adjacentes. O cuidado e a demora é nesse sentido, de ter toda a atenção para não causar interferências em outros serviços. Agora, Moreira, queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente também em relação ao cronograma de implantação, de expansão dessa tecnologia. O Brown falou no início que amanhã serão 4 capitais brasileiras que já avançaram mais na implantação da 5ª geração de internet. É Brasília que foi a primeira. E a partir de amanhã, BH, João Pessoa e Porto Alegre. Se não me engano, até o dia 29 de setembro, parece que todas as capitais vão ter sido atendidas e contempladas com essa tecnologia. E a previsão também que a gente recebeu é que São Paulo e Rio de Janeiro estariam já no próximo lote, mas parece que essa informação não é muito precisa. E aí fica a dúvida, a gente está falando de 2 das principais, ou das principais cidades brasileiras. Por que elas não têm tanta certeza, o governo e a Anatel, que elas já serão contempladas nesse próximo lote? Bom, é bom deixar claro que quem faz a colocação, a mitigação, a colocação desses filtros, principalmente nas estações satelitais terrenas, denominadas FSS, e a migração das parabólicas da banda C para a banda KU, é uma empresa chamada EAF. Tá? Ela foi criada pelas proponentes vencedoras desse lote nacional de 3.5 GHz, e quando ela avança nos serviços de acordo com a logística dela, ela informa o GAISP, que por sua vez averigua, fazendo o teste, se está tudo certo, e aí nós deliberamos em reunião para que possa autorizar a ligar a faixa de 3.5 GHz nessas capitais. Inicialmente, o edital prevê uma estação radiobase para cada 100 mil habitantes. Tá? A partir de julho do ano que vem, essas capitais terão uma estação radiobase para cada 50 mil habitantes, e assim sucessivamente até atingir uma estação radiobase, ou seja, uma antena para cada 10 mil habitantes. As cidades acima de 500 mil serão ligadas a partir de janeiro de 2023, depois acima de 200 mil, 24, assim sucessivamente até início de 2026. Isso é importante deixar claro também que hoje menos de 5% dos terminais, ou seja, dos celulares, estão aptos a receber esse sinal e operar no 5G puro, aquele que permite alta velocidade. É importante que o usuário dessas capitais que estão sendo ligadas liguem para a sua prestadora, para a sua operadora e verifiquem se o aparelho dele está apto e se ele precisará trocar o chip do seu celular. É importante até porque ela tem até o dia 29 de setembro para deixar todas essas estações, todas essas antenas ligadas,
nas capitais. Ela tem que implantar agora até o final de agosto e tem que ligar até o final de setembro. E também deixo claro que nenhum operador ainda está vendendo o plano 5G, não está comercializando ainda, mas é importante que o usuário se atente e acompanhe isso. Ô Moreira, e você tem uma estimativa de qual o investimento dessa operação, quanto custou toda a instalação desses equipamentos que são necessários? E uma dúvida, quem que banca tudo isso? É o governo federal, o investimento do governo federal, ou são as próprias operadoras que estão sendo as responsáveis por pagar toda essa estrutura necessária? Não, esse leilão, ele vai ter um modelo diferente. Ele deixou de ser um leilão arrecadatório, a Anatel vem trabalhando nisso há 4 anos, há mais de 4 anos, e passou a ser um leilão com compromissos de abrangência. Então, no caso da faixa do lote nacional de 3,5 GHz, as 3 vencedoras aportaram nessa empresa chamada EAF 6,3 bilhões de reais. E aí existem 4 rubricas distintas, certo? Existe a rubrica da migração das TVs parabólicas, a rubrica da desocupação e da mitigação, que são das estações satelitais, a rede privativa de segurança nacional e também o PAIS, que é o Programa Amazônia Integrada Sustentável, que é a colocação e implantação de fibra no leito dos rios da Amazônia, que são mais de 10 mil quilômetros. Vou chamar os nossos comentaristas para participarem dessa conversa também, Moreira, começando com a sua pergunta, Scaf. Moreira, minha pergunta é no sentido do ciclo virtuoso que isso traz na economia. Quantos milhares de empregos, diretos e indiretos, a questão do incentivo à instalação do 5G pode chegar no Brasil e qual o tamanho do investimento dessas concessionárias, dessas operadoras? Bom, eu não sei lhe dizer quanto emprego será gerado, mas certamente muitos empregos. E eu acredito que nos próximos anos, duas centenas de bilhões de reais serão investidos direto ou indiretamente no 5G, que é uma tecnologia disruptiva que vai proporcionar ao nosso país um desenvolvimento na indústria, gerando a indústria 4.0, a agricultura 4.0, tudo que nós esperamos para um desenvolvimento do nosso país. Hoje não existe desenvolvimento sem telecomunicação e a tecnologia 5G está aí, é uma tecnologia de ponta e o Brasil se preparou para isso e agora é ter um pouquinho de paciência que ela vai evoluindo com o tempo. A pergunta agora é da Cristina Gremel. Cris. Boa noite, Moreira. Eu queria saber se o senhor tem alguma informação acerca de preço. O senhor mencionou agora há pouco a questão dos planos, né? Nenhuma operadora nesse momento está oferecendo planos já para uso da internet 5G. Já se tem ideia, vai aumentar muito e se há já algum plano de fiscalização por parte da Anatel? Bom, à medida que, eu não tenho ideia do preço, mas à medida que elas começarem a comercializar, elas entrarão nas regras do SMP e certamente serão fiscalizadas pela Anatel. Também é importante dizer que nesse leilão nós vendemos também faixas de 3,5 GHz em 5 blocos regionais. Então, isso favorecerá a competição e a capilaridade desse serviço. Então, o preço terá que enfrentar esse processo competitivo. Agora, Moreira, eu e o Brown, a gente brincou mais cedo dizendo que os nossos aparelhos celulares ainda não contam, não tem essa tecnologia 4G, que a gente, infelizmente, vai ter que comprar novos aparelhos para poder usufruir, 5G, aliás, para usufruir dessa tecnologia quando ela estiver disponível aqui na capital paulista. A gente sabe que os aparelhos mais caros estão licenciados hoje, mais modernos, na Anatel para poderem fornecer essa nova tecnologia. Há previsão de aparelhos um pouco mais baratos, mais acessíveis, melhor dizendo, também serem licenciados na Anatel para poder contemplar a população que tem menos condição financeira? Sim, existem diversos tipos de aparelhos que são certificados pela agência em diversos preços. Mas, por exemplo, eu lhe dou um exemplo do telefone que eu tenho, que é um telefone novo, mas ele da Apple, e ele não está apto a receber o 5G standalone. É preciso que ela
atualize o software desse aparelho, que ela ainda não tem prazo, talvez em outubro, novembro, e assim que ela atualizar, eu terei que entrar em contato com a minha operadora e trocar o chip desse celular. Então, eu não sei te dizer quais aparelhos estariam aptos ou não. É importante que ele faça o contato com a operadora dele, mas assim, naturalmente, eles têm que estar aptos a receber essa frequência de 3.5 GHz, as frequências milimétricas que também influirão nessa conexão. Enfim, e isso não quer dizer que tenha que ser um aparelho extremamente caro. Eles têm que ter apenas antenas para receber essas frequências. Ok, conversamos aqui no Jornal Jovem Pan com Moisés Moreira, conselheiro da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, tirou nossas dúvidas, esclareceu um pouquinho mais sobre esse processo da chegada ao Brasil do 5G, que em breve, logo daqui a algumas semanas, alguns meses, fará parte também do nosso dia a dia. Obrigado mesmo, Moreira, pela presença aqui, pela conversa. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Boa noite.